Hello, galerinha do nono ano, tudo bem? Então, vamos aqui para a nossa aula de término, não é? Do nosso book number 1, porque na próxima semana a gente já iniciará o nosso segundo book, yes? Mas, antes disso, eu quero deixar bem claro com vocês uma coisa bem importante. Venham buscar, quem ainda não veio, venha buscar o seu segundo livrinho, tá? Papai, mamãe, fala com o responsável aí, ou se é você mesmo, venha buscar o seu livro que já está disponível na escola, right? Porque na próxima semana a gente já vai usá-lo, então você já tem que estar com ele em mãos. Então vamos continuar, né, com a nossa história aqui do paintball. Hoje nós vamos descobrir e falar sobre um paintball. Você tem um paintball? Ou você deseja encontrar um paintball? Vamos imaginar o que seria. Olhem para cá. Eu coloquei aqui, né, o que tem no livro de vocês, tá? Indicando exatamente. É você manter a comunicação com alguém que você não tem comunicação pessoal com ele. Então, o paintball é alguém que você se comunica virtualmente, ok? Você tem um paintball? Ou você gostaria de encontrar um paintball? Então, vamos lá. Eu tiquei aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque eu fiz algumas observações, uns pontos, porque nós vamos ter que desenvolver uma escrita. Nós vamos criar aí uma conversa com alguém, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer, né, um paintball, ter um paintball, você tem que primeira coisa, você inicia colocando o nome dessa pessoa, né? Primeira coisa, você inicia colocando o nome, tá? O nome do seu paintball. Ok? Segunda coisa que você deve fazer, diga como você encontrou essa pessoa. Vire aí a página para a 340 e veja o que está dizendo aí na sua página, né? Lá em cima. Say how you found the person. Ou seja, diga, né, como você a encontrou para que pudesse conversar, tá? Diga como encontrou. São técnicas de como você pode iniciar uma conversa, ok? Terceiro ponto faça referência de algo que você já conhece daquela pessoa. Se for alguém que você já conhece, mas que há muito tempo não vê, né, e se comunica virtualmente, então fale algo que você já sabe sobre ela, né? Ok? Próximo ponto que você pode usar. Indique seus próprios interesses também, já que você vai falar do que você sabe que a pessoa gosta, do que você sabe que a pessoa faz, então fale dos seus também, tá bom? É uma forma, indique, né, os seus interesses, ok? São os pontos que nós temos aí, que vocês podem ver aí do livro de vocês, tá? Make reference to something you already, tá? Know about the person. Faça referência de algo. Aí, perguntando, se comunicando, tá? Olha aí ao lado, né? Essa cartinha que você tem aí ao lado, né? Tem um exemplo aí, tá? Hi, Jane. Então, como eu falei, inicia com o nome, né, da pessoa, tá bom? E mais na frente você pode mencionar alguns hobbies, atividades suas favoritas,
tá? Se tem um objetivo em particular, você pode falar como aprender, por exemplo, você gostaria de aprender um idioma novo, você gostaria de saber mais sobre alguma cultura diferente, tá? Então, coloque lá, né? Indique seus interesses para essa pessoa. Mas temos um outro ponto que é: não exagere. Ninguém fala virtualmente com alguém jogando assim todas as coisas. Quando nós estamos virtualmente conversando com alguém, às vezes muitas coisas escritas confundem e as pessoas acabam entendendo outra coisa. Já passaram por isso? Pois é. Pode acontecer isso e não é legal, né? Com alguém que você não tem. Se eu chegar pessoalmente para você e falar uma coisa, você vai entender perfeitamente através do meu tom da fala, né, da altura na qual eu falo. Mas se eu escrever, pode você, tipo, entender totalmente, ai, que é isso que ela botou, então você vai interpretar mal, tá bom? Então não exagere. Não fale sua história de vida toda. Forneça apenas algumas informações relevantes, ok? Mais abaixo, aí nós estamos na 341, tá? Faça algumas perguntas. Não faça perguntas pessoais. Também não é legal. Faça perguntas, né? Ok? Fazer perguntas que traga algo para conversar, né? Que traga um assunto que seja interessante, tá? Nada sobre a vida da pessoa, tá bom? Lá no texto ele disse que gostaria de comprar uma bicicleta. Nós estamos aí na 7ª questão, tá? Da 341. Então ele disse que tem vontade de comprar uma bicicleta, mas não conhece uma loja que tenha uma bicicleta. Então ele pediu informações. Então, né? Fale algo que dê para a pessoa desenvolver uma fala com você. Próximo, mantenha detalhes pessoais em geral, tá? Não foque no pessoal. E para finalizar, você pode deixar, né, a conversa aberta, tá? Para que a pessoa possa responder. Deixe os caminhos abertos, né, para uma próxima conversa, tá bom? Deixando assim tá? Para próxima conversa. Ok? Desenvolvam esse texto. Alright? Quando nós retornarmos em sala de aula, eu poderei ver e a gente tirar as dúvidas do que houve bom ou não foi legal, tá bom? Desenvolvam esse texto. Sigam os tópicos do livro. Tem tudo aí. Tudo que o livro está dizendo, eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor. E falem com o Penpal. Se você não tem, procure. Vamos agora para a página 344, pulando de unidade. Vamos lá para a próxima unidade. Vamos focar agora um pouquinho da gramática. Como nós já vimos muita coisa relacionado ao Present Perfect, né? Que nós estudamos nessa unidade. Essa unidade toda foi a respeito do Present Perfect. Nós agora vamos pensar no passado. Também, eu já falei, vou repetir, né? Que o Present Perfect, apesar de ter o nome present, mas ele não é um tempo presente. Ele se trata de um passado, tá? Não um passado muito distante, um passado mais recente, ok? Então, na 344, nós temos expressing possibilities, yes? Aqui. Pronto, pensando no passado, vamos lá. Vamos ver mais embaixo aí. Nessa conversation, que nós vamos ver essas frases mais embaixo, elas estão no conteúdo de baixo, né? Então não vou traduzi-las agora.
Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas palavras que estão no meio desse conteúdo. Como, por exemplo, nós temos almost. Coloquem aí no livrinho de vocês para facilitar o entendimento. Quase, não é? Nós temos aí também perhaps, que é possivelmente, certo? Nós temos também impossible, bem aqui, ó, que é impossível, ou melhor, impossible. It's impossible. Temos também lá do outro lado a palavra maybe, bem aqui, que podemos chamar talvez, certo? E temos aqui, ó, possible, que é possível, tá? Possibilidade. Possibilidade. Ok? Essas palavrinhas, elas nos chamam a atenção, porque são palavras que nós vamos ver aí adiante. Advérbios, nós temos os modals verbs, tá? Também, alguns são advérbios, outros são verbos modais. Então, por que que eu fiz questão de ticar e de traduzir para a gente poder passar para a próxima? Então, aí embaixo, como eu sei que vocês já fizeram isso aqui, vamos apagar, tá? Aí embaixo nós temos uma notinha explicando. Vamos lá. Pronto. The expressions in bold are used to indicate possibilities or when you are not sure of some things. Certo? Então, as expressões indicam possibilidades ou quando não temos certeza de alguma coisa. Contudo, however, there is another way to express possibilities using the modal verbs in the past along with the auxiliary have in the past participle. Vocês sabem que a gente utiliza o auxiliar have, não é? O have e o has no verbo principal, tá? Então, o verbo principal vem com o past participle mais o have, que é o auxiliar, tá certo? E também vamos utilizar modal verbs no passado. Pay attention porque parece, mas não é difícil. Então, temos aí, ó. Existe outro caminho para expressar possibilidades, usando quem? Eu acabei de falar. Os verbos modais no passado, o auxiliar have e o verbo principal. Vamos lá. To learn a bit more. Nós temos aí alguns modal verbs, tá? Modal verbs, que nós já estudamos. Por exemplo, esse e esse. Mas por quê? Se são de dois em dois, isso mesmo. Faz parte do presente e do passado. Do presente e do passado. Do presente e do passado. Do futuro e do passado. Porque o eu, todo mundo sabe, vocês sabem, nós utilizamos o eu para falar de future. Yes? Então, sempre ou algumas vezes, nós vamos ver esses verbos mudarem
A frase pode dar esse, mas dependendo do contexto, você sabe que ele pode ser esse, não é? Do mesmo jeito, may, como pode ser mind. Do mesmo jeito, shall, como pode ser should. Do mesmo jeito, o will, como pode ser would. Dependendo de como tempo verbal aquela frase vai estar. Mas como é que eu vou saber? Tem que estudar. Tabelinha de verbos auxiliares, que está lá no finalzinho do livro de vocês, e desde o começo da unidade que eu venho pedindo que estudem. Então, se vierem estudando, já deu tempo gravar, memorizar, aprender aqueles verbos e como eles fazem a mudança deles e qual é a tradução deles, tá? É muito importante que vocês saibam disso. Afinal, nós já somos um 9º ano, não é? Então, faz muito tempo que se estuda modal verbs, faz muito tempo que se estuda past participle. Já deu tempo a aprender. Vamos lá. Aí nós temos aqui, ó, a indicação de uns adverbs, yes, e aqui a indicação de modals, né? Mais o have, mais o past participle, que é lá atrás no livro, a tabelinha lá. Então vamos entender isso aqui. Maybe são as frases que estão lá naquela conversation das figurinhas, tá? Das pictures. São essas. Maybe she saw a ghost. Talvez ela tenha visto um fantasma. Olha como foi que ficou o verbo see. Ele mudou. Mas aqui trata-se de um advérbio. Porque maybe é um advérbio. Ok? Talvez. Alright? I'm almost certain they lost track of time. Então, eu estou quase certo que eles perderam a hora. Então, quase certo. Outro advérbio com o verbinho lost. Ele ficou, perdeu, né? Que eles perderam, passou a hora. Purpose. She ran a marathon. Então, o que é que nós temos aí? Possivelmente, não é? Ela correu, ó, run. Já não é mais run. É correr. Aqui, ele já mudou. Run. Ok? He, possible, ok? Possible is this. Impossible. Possível, got a rise. Então, o que a gente... Ele é outro advérbio, tá? Ele possivelmente obteve um aumento. It's impossible that you've done it correctly. Então, nós temos, é impossível que tenha feito isso corretamente. Alright? Olha aqui o done. Esse é o do. Olha aqui o got, que ficou aqui. Esse got, ele é get. Certo? E aqui é o do, que mudou e ficou done. Então, é só prestar atenção na mudança que o verbo vai ganhar, né? De acordo com o tempo verbal em que ele está, em que ele se encontra. Aí, olha para isso aqui, ó. Aqui nós tivemos uma forma. She may have seen a ghost. Eu tenho aí o seguinte. Ela pode ter visto um fantasma. Ah, mas essa daqui ficou. Talvez ela tenha visto um fantasma. Ela pode ter visto. Ó, o may é o modal. Ter visto.
have. Então, nessa, aqui eu digo o seguinte, eu estou quase certo que eles perderam uma hora, não é? E aqui eu digo, eles devem ter perdido, ó, deve, must, ter perdido, ó, lost, have lost. Eles devem ter perdido a hora. Aqui eu digo o seguinte, possivelmente ela correu uma maratona, mas aqui eu digo, ela deve ter corrido uma maratona. Ela deve ter corrido uma maratona, certo? Aqui eu tenho, ele possivelmente obteve um aumento. Ele deve ter obtido um aumento. Ele deve ter obtido, have gotten, ok? Também, verbo aqui modificado, yes? Aí aqui, ó, nesse caso, eu digo, é impossível que você tenha feito isso corretamente, mas aqui eu digo o seguinte, você não deve ter feito isso corretamente. Não deve ter feito. Olha o can't. É o can not, não é? Vocês sabem que isso é can not. Can't, né? Have done. Ok. Então, analisando essas estruturas que temos, olhem aí a página de vocês. Vamos continuar. Past participles. Isso aqui, gente, eu quis mostrar para vocês a mudança do verbo quando nós colocamos um verbo modal na frase, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos, olhem só, past participle. Acompanhem comigo olhando aí no livro de vocês. Past participles can be used, nós usamos, né, as frases no simple past, tá? E como os adjetivos entre eles são usados, certo? Então, existem o que? O past participle na forma regular e na irregular. Vocês podem ver que na tabelinha tem lá os regulares e os irregulares, que são os verbos, não é? Então, sabendo que nós temos, a gente dispõe desses dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares, não é? Abaixo são regulares. Geralmente a regra deles é D no final, certo? Geralmente, tá? Mas a forma base do verbo. Então, bota ED e a forma base. Já o past participle regular, são verbos regulares, tá? Mas que eles são os mesmos no simple past, ou seja, eles não mudam. Observem aqui. Tá aqui a base. Listen, play. Aqui nós temos o simple past, listed. Played, eu não disse que era ED no final? Olha o past participle, não mudou. Então, o simple past e o past participle, essa já é mais uma coisa que beneficia vocês a aprenderem. É só ver que se o verbo está no simple past, então nessa frase ele vai passar para o past participle. É a mesma estrutura. Então você não tem que mudar nada. Você já sabe que ele é o mesmo. Ok? Vamos lá. Vamos ver o que é que diz aqui mais embaixo. Aqui embaixo eu tenho he looks this light. He may have listed to a ghost song. She won the game
She must have played very well. Então, o que eu digo? Ele parece encantado. Ele deve ter ouvido uma boa música. Ela ganhou o jogo. Ela deve ter jogado muito bem. Então, ele deve ter ouvido. Ele deve ter ouvido. Ela ganhou o jogo. Ela deve ter jogado muito bem. Pay attention para as estruturas. Se você prestar atenção, o may e o must é o verbo, podemos conjugar como verbo dever, deve. Mas, nesse caso, observem o que a frase traz. For example, diz assim, ele parece encantado, ele parece ter ouvido uma boa música. Agora, ela ganhou o jogo, ela deve ter jogado. Isso aqui é uma obrigação, né? Ela deve ter jogado. Então, sempre que nós utilizamos o must, é mais para uma obrigação. É algo que deve ser feito, que tem que ser aquilo. Então, nós usamos o must. Alright? Tá bom? Então, nesse caso aqui, nós temos aí uma tabelinha, né? Olhe, alguns verbos irregulares. E também veja a forma deles no past participle. Então, esses verbos aqui, ó, eles são irregulares. E são verbos muito usados. Nós vimos eles demais, não é? O do, o get, o run, o see. Yes? Nós vimos demais. Nós temos fazer, obter, correr, ver, não é? Agora olha para cá. Simple past. Do do, did. Get, got. Run, run. See, saw. Done, past participle. Gotten, run e seen. Observem que os irregulares são mais complicados. Eles mudam totalmente. Se você não souber, confunde. Ok? Então, vamos lá. Olha o que eu coloquei aqui, ó, para facilitar a compreensão. Fazer, obter, correr, ver. Fez, obteve, correu, viu. Feito, obtido, corrido, visto. Ok? Então, só aprende se estudar. Não vai aprender também só com o meu vídeo. Não vai aprender também só com a minha aula, tá? Isso aqui é uma luta diária. Tem que pegar, tem que estudar. Ok? Aí você pode ver, mais embaixo tem aí, modals, né? Mais past participle, ok? Vamos ver agora os modais, tá bom? Com o past participle. Nós temos o must mais o past participle. Observem aí a conversa das duas meninas, aqui mais embaixo. Olha aí no seu livro. Aqui embaixo nós temos as duas garotas conversando. Ela diz o seguinte: Kate apareceu usando um anel novo na mão direita. Vamos ver aqui embaixo. Aí a outra disse: verdade, ela deve ter ficado noiva. Observe as estruturas das frases. Ela deve ter ficado, né? É isso que nós estamos mostrando aqui. Aí mais embaixo eu tenho use must not mais have mais a past participle para fazer conclusões lógicas, tá? Concernentes a uma situação no passado que não tem certeza completamente, tá? Então nós usamos o must, né? Not mais o have mais o past participle
para fazer conclusões lógicas, mas que a situação não é completamente certa. Vejam aqui, ela disse uma coisa, aí ela disse, ela deve ter ficado. Ela não tem certeza se ficou. Alright? That's okay? Então, vamos lá. Mais embaixo aí um pouquinho. Vamos andando. Nós temos aí pronto. John fell asleep in class this morning. Adormeceu na aula, certo? John, ele adormeceu na aula. He must have played computer games until late last night. Ou seja, ele deve ter jogado no computador até tarde da noite passada. Então, ele deve ter jogado, tá? Então, o uso aqui é este. Se eu der uma atividade dizendo isso aqui, por exemplo, tá? E dando o restante da frase, para vocês só completarem com o modal, o have e o verbo no past participle. Pay attention. Nós vamos praticar isso aí, tá? Vai ter sim, e você só vai conseguir fazer se estiver estudando. Ai, teacher, mas frisa tanto, estudar. É, porque eu não consigo fazer sozinha. Eu preciso de vocês, tá? Então, vamos lá. Nós vimos aqui o uso do must, tá? Frisando. Ele é usado para dizer conclusões lógicas, mas que não tem completamente certeza, tá bom? É o must. Agora vamos para o may. Nós temos o uso, mas que palavras são essas? Não esqueçam que nós estamos vendo os modais, né? Mais o past participle, alright? Nós temos aí, mais um pouquinho embaixo, essa é uma atividade que vocês vão fazer, ok? Pronto. May and mind, mais o past participle. Vamos aqui. Tom is late for dinner, né? Ele está atrasado para o jantar. He may have gotten lost. Ele deve ter se atrasado, né? Ele pode ter, ou melhor, se perdido. I'm sorry. Ele pode ter se perdido, lost, tá bom? Então, olha os usos, né? May have e gotten. Tá aqui o modal, tá aqui o have e tá aqui o past participle, ok? E os may or mind, not, mais have, mais past participle, pay attention para cá, não é? Para dizer que alguma coisa é possível, tá? Que algo que aconteceu no passado é possível. Na negativa, você vai formar, tá certo? Na negativa, você vai usar, tá aqui. The negative forms of may and might são may not e mind not. Vocês já sabem, né? Isso aqui não é novidade. Quando a nossa negativa, nós sempre colocamos o not. E nesse caso aqui, usamos o may ou might, né? Mais o have, mais o past participle, para dizer que alguma coisa ou algo é possível, né? Que tenha acontecido no passado. Então, ele deve ter se perdido. Deve ter. Ou seja, ele não se perdeu agora. Ele deve ter se perdido passado. Yes? Vamos lá. Mais aqui adiante. Olha aí
Um example, olha. I tried to call Annie yesterday, but she didn't answer. She might have been. O que é que eu estou dizendo? Eu tentei ligar, né, para Annie ontem, mas ela não respondeu. Aí o que é que eu vou dizer? She might have been busy. Ou seja, ela pode estar ocupada, ela pode ter estado ocupada, não é? Por isso ela não atendeu. Então, ela pode ter estado, tá bom? Certo? Então, finalizando aqui, né, o uso do may e do might, tá bom? Vamos para cá agora, com o passado, a forma no passado com could. Vocês sabem que isso aqui quer dizer poderia, não é? É o could, mas past participle. Então, nessa conversation aí, nós temos o seguinte. Me desculpe, o meninozinho falando, né? Aqui, diz a boy. Me desculpe, senhora Foster. I'm sorry. Com licença, I'm sorry. But I oversleep. Eu dormi demais. Com licença, né? Me desculpe, eu dormi demais. Aí ela diz aqui, ó. You could have... O que mais? Used your alarm clock. Pedindo para usar o seu alarm clock. Ele poderia ter colocado um despertador, não é? Então, ele poderia ter used, ou ED no final. Então, ele poderia ter usado um despertador, ok? Usamos could not mais have mais participle para expressar alguma coisa que foi possível você fazer, mas não fez. Algo que foi possível fazer, mas não fez, tá? Nesse caso, usamos o could, porque como eu disse no início, esse could quer dizer poderia. Do you understand? Ok. Right. Let's go. Aqui nós temos também activity que vocês vão fazer, tá? Mas passe aí a página. Vamos para 348. Vamos finalizar nosso livro hoje, nesta aula. 348 nós temos a past form of should. Eita, vamos lá. A forma no passado de should. Qual é o passado de should, não é? Vamos entender, né? Utilizamos exatamente isso. Should, passado. Vamos lá. Use should para expressar alguma coisa importante que você não fez ou alguma coisa que foi errado, né? Que você fez de errado, tá? Algo que você não fez ou algo que você fez de errado, tá certo? E às vezes você expressa, né? E às vezes algo que você não fez ou fez errado, ou seja, arrependimento, tá certo? Que expresse arrependimento ou culpa, tá bom? Então, assim nós usamos a forma no passado de should. Vamos entender bem aqui. I didn't do well on my exam yesterday. I went to the party the night before and didn't study. I should have studied. Ou seja, a última frase. I shouldn't have gone to the party. Vamos entender? Eu não fui bem no teste ontem. Olha, presta atenção.
Pay attention. Eu fui para uma festa na noite anterior e não estudei. Eu deveria ter estudado, né? Eu não deveria ter ido para a festa. Então, olha isso aqui. Eu deveria ter estudado. E eu não deveria ter ido para a festa. Shouldn't have gone. Não deveria ter ido. Eu deveria ter estudado. Should have studied. Ok? Alright? Good. Vamos lá. À frente. Nós temos aqui algumas contrações. Seria para nós ouvirmos, mas dá certo aqui, ó. Contrações, coisa bem simples, rápida. Should mais have, should have, ok? Should have, ou melhor, could have, couldn't, could have, ok? Might have, might have, must have, must have, tá? Tá aqui a pronúncia, tá? Essa é a fonética, é da forma como nós podemos pronunciar. Entendam que o have aqui é have. Tá aqui, ó. Não é should have, tá? E aqui could have, ok? Might have, ok? Must have, must have, alright? Então, não aprende se não estudar, ok? Babies, boys and girls. Vamos lá. Aqui mais embaixo nós dizemos assim. Então, vamos lá. Aqui mais embaixo nós temos, né? We use can't have mais a past participle or couldn't have mais a past participle. Nós usamos o can't have, past participle ou couldn't have mais o past participle. Quando nós não temos certeza de alguma coisa no passado e não foi possível que acontecesse, tá certo? The boys can't have moved the piano. It is, pronto. It is too big and heavy. Olha só o que eu tenho. The speaker believes that, eu não vejo bem ali, believes that is impossible for the boys to have moved piano. Ou seja, pay attention para entender. Os garotos não moveram, né, eles não tiveram que mover o piano, porque também era grande, né, e pesado, tá certo? Eles falaram, na verdade, que era impossível mover o piano daquele lugar, tá certo? Então, vejam bem, foi impossível que acontecesse. Por isso, neste caso, nós usamos o can't have ou o couldn't have, que é o passado de can, não é? Poderia, ou melhor, não pôde e aqui poderia. Yes? Ok? Finalizando aqui, não é? A nossa aula dos modal verbs, tá? Mais o uso do past participle, alright? E fechando também o nosso livro, nosso book 1, né? Eu espero que vocês tenham estudado, continuem estudando.
Esse livro é um feedback que nós vamos ter para o livro 2. Então, no livro 2, avançamos mais nesse assunto, right? Então, até a nossa próxima aula, continue estudando e eu vou colocar na agenda as atividades dessas questões, tá? Bye, bye.